Olá, amigos e amigas, boa noite, boa noite. Embora ainda esteja um pouco claro, estamos inaugurando aqui a nossa live, nossa primeira live no horário de verão. Estamos hoje, terça-feira, dia 17 de outubro de 2017. Estamos iniciando agora a nossa live às 19 horas. E pretendo conduzir essa gravação ao vivo até às 20 horas de hoje. Portanto, se você vai entrar aqui para ver esse vídeo posteriormente a esse dia e horário, eu possivelmente não terei ocasião de interagir com você dentro daquilo que você possa comentar, se bem que eu possa entrar lá para dar uma curtida e observar. Mas o importante e a ideia do presente trabalho é para que a gente desenvolva interações durante a programação enquanto estamos gravando aqui ao vivo, ok? Então, a nossa primeira meia hora de conversa, eu estarei problematizando aqui o nosso tema, que hoje trata-se de ansiedade, e na segunda meia hora do nosso tempo de conversa, eu estarei abrindo aqui para depoimentos, dúvidas, comentários, para a gente interagir juntos aqui e tentar esclarecer, conversar e refletir sobre esse tema que ultimamente tem sido mais comum do que a gente possa imaginar. Dificilmente alguém que por aqui vai estar assistindo ao vivo ou depois vai tomar para assistir em ocasião oportuna, já não tenha sido acometido por algum aspecto de ansiedade ou conheça pessoas próximas mergulhadas nesse tipo de patologia. Então, a nossa intenção aqui é tentar esclarecer, pensar, quem sabe, alternativas, caminhos, e juntos tentarmos produzir reflexões saudáveis e proveitosas para a vida. Portanto, deixa eu já aproveitar aqui que nós já estamos no ar e, como sempre, eu estou aqui me valendo do meu dispositivo móvel aqui, que me dá o auxílio não só para fazer a leitura dos comentários, porque por onde aqui está sendo gravado, que é no meu computador, eu não tenho ocasião de fazer essa interação de maneira mais adequada. E por outro lado também, é onde eu já começo a compartilhar aqui, numa outra página que eu tenho, tanto quanto no meu próprio mural, para a gente tentar chamar a atenção do maior número possível de pessoas. Então, deixa eu já... eu estou aqui... Vamos lá. Eu estou compartilhando aqui, só um cadinho de paciência. Enquanto isso, eu estou vendo que tem vários amigos aqui já entrando no ar junto com a gente para assistir o nosso programa. Bacana. Se possível, compartilhem, publiquem para que a gente tenha o maior número possível de pessoas envolvidas, né? Porque essa é a intenção. Então, agora vou compartilhar lá no meu mural, para quem possivelmente estiver passando por lá, possa também acompanhar a gente aqui. Deixa eu abrir aqui, diminuir o volume. Bacana, e agora eu já estou aqui visualizando algumas mensagens. Estou ou não estou? Estou visualizando. Já tenho aqui o boa noite da minha amiga Nelma, que já está aqui presente. Boa noite, Nelma querida, obrigado aqui pela sua participação. A Isis, oi Isis, obrigado aqui. Falou que vinha e veio. Muito boa noite. Bacana, gente. Vamos juntos, então.
Vamos conversar e vamos aproveitar agora o nosso tempo inicial. Não vou me deter muito aqui com as mensagens para a gente não desperdiçar o nosso tempo. E no segundo período aqui da nossa conversa, nas últimas meia hora, eu vou passar aqui de mensagem em mensagem para tentar interagir e conversar com todos que estejam aqui presentes, ok? Ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é um tema extremamente amplo e que impressiona o quanto que ele chama a atenção. Primeiro, porque ele é amplo. Segundo, porque, de uma certa forma, ele acomete praticamente boa parte da população, sobretudo dos que convivem nas grandes metrópoles. A ansiedade de algo pontual se formou em algo praticamente cultural. Hoje nós temos a manifestação da ansiedade já plenamente constatável e visível desde a infância. E aquilo que era uma manifestação sintomática exclusiva dos adultos, agora já não tem discriminação de faixa etária. Ela pode estar intensa, ela pode estar presente e claramente caracterizada nos mais diversos públicos. E mais um detalhe: por vezes, a ansiedade pode não estar necessariamente vinculada a uma causa traumática. Esse aqui é um dado muito curioso e interessante. Eu lido com uma quantidade razoável de casos onde você, na retrospectiva da história pregressa da pessoa, não necessariamente encontra uma experiência traumática que, porventura, possa ter deflagrado a arquitetura da ansiedade no comportamento geral da pessoa. Isso porque a ansiedade é um sintoma decorrente, obviamente, de trauma. Porém, ansiedade, ela é algo também comunicado via aprendizado, via assimilação, via contágio. Uma pessoa inserida em meio a um grupo ansioso, ela pode, no início, de repente, fazer frente àquilo, se destacar daquilo, se diferenciar daquilo, mas pela via do convívio, sem necessariamente ter tido um episódio traumático que o justifique, ela pode acabar funcionando, assimilando e funcionando com as mesmas engrenagens ansiosas que se transformou numa espécie de cultura local de funcionamento. Existem, eu já olhei e assisti diversos casos de pessoas cuja personalidade apresentava um perfil extremamente ponderado, equilibrado, e que, uma vez submetido, de repente, a um contexto corporativo de uma cobrança extremamente excessiva, trabalhando sob uma pressão muito rigorosa e pesada, e depois de alguns anos, essa pessoa se vê completamente envolvida num esbaforimento onde ela não consegue mais gerenciar as possibilidades do futuro sem uma sofreguidão e uma angústia horrorosa durante o processo. Então, eu queria aqui levar a gente a pensar acerca de ansiedade a partir do seu surgimento traumático, que eu acho que são as manifestações mais clássicas e mais
fáceis de se observar na experiência do cotidiano da vida, mas eu queria também salientar essa ansiedade assimilada, aprendida, mimetizada pela convivência com o meio no qual a pessoa está inserida, que é, inclusive, a causa de boa parte daquilo que caracteriza a ansiedade infantil de crianças. Crianças, elas estão, em boa parte das vezes, obviamente, expressando a comunicação de um trauma existente, mas em outras, tão somente se comportando de maneira mimética ao que ela depreendeu do comportamento dos pais, do comportamento do meio geral no qual ela está inserida. Ora, a ansiedade de cunho traumático, ela geralmente vai se fazer presente dentro daquilo que a caracteriza em função de aspectos específicos, daquilo que a gente poderia chamar de ansiedade específica. Depois de ter vivenciado uma determinada experiência muito dolorosa, qualquer tipo de semelhança no curso da vida da pessoa relativa a uma experiência que ela se depare lá na frente e que se assemelhe ao que outrora ela viveu com muita dor, sem sombra de dúvida vai ser uma experiência que produzirá uma expectativa muito negativa. Eu acho até que antes de a gente entrar nesse ponto, de ir falando das manifestações específicas, ou da ansiedade produzida pelo trauma, ou pela ansiedade produzida pelo aprendizado, seria interessante a gente fazer a seguinte pergunta: ora bolas, o que seria então a ansiedade? Ao que a ideia de ansiedade ela remete a gente? Para eu falar sobre ansiedade, a gente primeiro tem que fazer uma diferenciação básica aqui entre ansiedade e expectativa, ok? Isso porque justamente porque a ansiedade foi um conceito da psicopatologia que se popularizou muito, então tem uma diversidade de fenômenos muito grande sendo colocadas todas no mesmo pacote da nomenclatura de ansiedade, quando às vezes não necessariamente se trata de uma ansiedade. Então eu creio que seria muito proveitoso a gente criar algumas diferenciações básicas aqui para a gente entender o que de fato seja ansiedade. Ora, e para isso eu criaria a princípio essa distinção inicial entre ansiedade e expectativa. Expectativa não é patológico, é absolutamente natural e humano, e saudável até. Ou seja, de uma certa forma, se você está para vivenciar uma determinada experiência, ao qual você mobilizou determinados recursos e tem, a partir dessa experiência, planos e uma relação de esperanças e de previsibilidades e de expectativas, logo, nós estamos falando aí que, inevitavelmente, isso vai gerar na pessoa uma certa expectativa. Só que expectativa não é patologia. Por exemplo, uma pessoa que passa 6 meses se preparando para uma prova, quando ela chegar na semana da prova, por exemplo, ela vai ser acometida por um nível de expectativa. Vai. Agora, até aí, isso é natural. Até aí, isso é humano. E por quê? Porque ela passou 6 meses contingenciando tempo, energia, dedicação, trabalhando na direção de tirar o melhor proveito possível
da atividade que ela iria realizar naquele dia X. E quando chega nas proximidades daquele dia X, nada mais natural de que ela seja cometida por uma natural expectação, sentimento de expectação. E isso não é patológico, isso é natural. Por exemplo, quando nós nos defrontamos com o desconhecido, ora, tudo aquilo que nos seja desconhecido e que foge do controle imediato das nossas previsibilidades e daquilo que a nossa habilidade imediata consegue gerenciar com facilidade, inevitavelmente isso vai gerar uma certa expectativa. Como, por exemplo, uma pessoa que não tem habilidade no manuseio de um veículo e vai passar a dirigir, como uma pessoa que entra num ambiente novo, seja de trabalho, seja de moradia, seja de interação com um determinado grupo diferente com o qual ela não está familiarizada e habituada. Tudo isso vai gerar um certo nível de expectativa. Como, por exemplo, uma pessoa que esteja aguardando a chegada de um ente querido, muito especial, que por uma razão diversa se afastou do convívio imediato, e a possibilidade de aproximação gera uma natural expectativa. A gente fica pensando naquilo, a gente fica aguardando aquilo, a gente passa a ter aquele tema com uma frequência muito maior nos nossos pensamentos, nas nossas imaginações. A gente tende a conversar sobre aquilo com muito mais frequência com quem está ao nosso redor. Então, até aí, eu colocaria todas essas manifestações na casa da expectativa, que é algo absolutamente humano e natural. E, principalmente, por exemplo, se a gente for para aspectos já considerados de uma natureza mais delicada, como, por exemplo, a eminência de fazer uma cirurgia, é óbvio que isso, de uma certa forma, vai gerar uma expectativa. A gente está diante de uma cirurgia, a gente está diante de um procedimento invasivo, a gente está diante de uma realidade que foge ao controle imediato da nossa capacidade de previsão total do que aquilo vai conduzir e gerar sobre a gente. Portanto, estamos falando ainda de expectativa. E aí alguém perguntaria, puxa, Felipe, eu já teria traduzido por ansiedade uma série de exemplos que você mencionou aí. Mas você está colocando tudo isso na casa da expectativa sob o significado daquilo que não seja necessariamente patológico. Então vem a pergunta, meu Deus, aonde que entra então a ansiedade nisso tudo? A ansiedade, eu diria, ser a enfermidade da expectativa. A ansiedade, ela entra como a patologia da expectativa. É quando a expectativa, ela se exacerba a um ponto tal que todas as funções, ou boa parte das funções sociais, psicológicas, emocionais, familiares, profissionais da pessoa vão sendo tudo afuniladas num tema só. E começam a se gerar uma série de desdobramentos no comportamento, no corpo e nas relações sociais. Aí nós já começamos a entrar na casa da ansiedade. Ora, uma expectativa forte, dependendo do caso com que se está lidando, pode até, de uma certa forma, comprometer algumas noites de sono, principalmente quando chega-se na proximidade do dia X. A ansiedade, ela também não só compromete o sono, mas ela gera um nível de tensão
que passa para um limiar extremamente negativo. A ansiedade, ela desencadeia pensamentos obsessivos. A ansiedade é uma doença da expectativa, porque ela se sobrepõe à consciência com uma avalanche de pensamentos, tirando da consciência a capacidade de mudar de tema, a capacidade de flexibilizar outras direções sobre os quais debruçar a sua atenção e concentração. A ansiedade, ela gera um nível de energia negativa, necessariamente negativa, no funcionamento psíquico, porque ela geralmente está patrocinada por imaginações extremamente catastróficas do futuro. É por isso que você vai para os sistemas de classificação internacional do comportamento de doenças mentais, como, por exemplo, o CID-10, e você vê boa parte das fobias e do pânico associadas a transtornos de ansiedade. E por quê? Porque fobia e pânico são funcionalidades patológicas da psique e do corpo decorrentes de imaginações tendenciosas, que começam a antecipar aquilo que nem aconteceu, privilegiando sempre uma perspectiva catastrófica, negativa. Sempre. É sempre uma interpretação muito mais tendenciosa para ponderar a realidade pelo lado negativo do que pelo lado positivo. Foge do critério da sensatez, que pelo menos daria liberdade ao futuro de 50%, 50%. Mas a pessoa, ela, sem perceber, privilegia os aspectos negativos e passa a se interpretar e interpretar a situação como se ela estivesse fadada ao pior dos cenários. São pessoas que quando vão esperar um ente querido, começam a ficar ligadas a tudo quanto é notícia de acidente de avião, de acidente de carros, de tiroteios, porque ela tem uma avidez tão grande pelo reencontro que, sutil e inconscientemente, ela começa a se ligar a todas as notícias negativas possíveis e imaginando as possibilidades terríveis do que poderia acontecer e impedir aquele reencontro tão almejado. E isso necessariamente vai produzir ansiedade. E a ansiedade vai produzir um nível de perturbação tal que irradia no comportamento e nas emoções das pessoas um espectro imenso de sintomatologias. Aí sim voltamos àquilo que a gente começou a falar lá no início, sobre as ansiedades específicas. Sim, aquelas decorrentes de um trauma específico, ou seja, uma pessoa que foi agredida ou assaltada num determinado endereço, toda vez que ela passa perto de um determinado, daquele mesmo endereço, ou ela passa por vivências semelhantes ao que ela viveu naquela ocasião, começa um disparo automático e inconsciente de uma ansiedade, antecipando nela emoções correlativas, como se ela necessariamente fosse viver aquilo que ela viveu lá no passado. Está aí pessoas que entram num estágio de ansiedade tão grande que elas acabam boicotando o reinício de relacionamentos. Elas acabam boicotando o reinício de novos trabalhos. Elas acabam sabotando amizades. Elas acabam criando certos constrangimentos desnecessários.
Aí, por exemplo, você entra na questão do transtorno do pânico. O pânico é um tipo de transtorno, e eu ainda vou tirar aqui uma live específica só para a gente conversar acerca do pânico, que é uma das manifestações mais clássicas do que a gente encontra no cotidiano aqui da clínica. E o pânico é irmão de primeiríssimo grau da ansiedade. Porque por uma expectativa extremamente exacerbada e tendenciosa de um futuro que ainda nem aconteceu, começa o corpo, o cérebro, toma aquela tradução imaginativa da realidade e começa a produzir hormônios e sinapses na direção de levar o corpo a corresponder àquelas imaginações, como se aquelas imaginações fossem já a realidade em si. Então a pessoa começa a entrar numa espécie de colapso, numa reação que a ciência chama de luta e fuga, como se diante dela tivesse um leão faminto, pronto para devorá-la, mas na realidade ela só está lidando com o que ela pressupõe acerca do futuro. E diga-se de passagem, um futuro que, por razões óbvias, ainda nem aconteceu. Então, é nesse sentido que a ansiedade vai abrindo portas para os mais diversos modos de manifestações dos quais o pânico está presente. E aí entra mais um dado adicional da interação entre o pânico e a ansiedade. Porque quando o pânico é deflagrado, ele acomete as sensações da pessoa, da pessoa ali acometida com sensações tão terríveis, né? Taquicardias, angústia profunda que espreme o peito, frio na espinha, sensação de morte, dores indizíveis no corpo, a impressão de que você vai ter ali um surto, que você vai entrar em colapso. Ora, isso, para quem não faz ideia do que esteja sentindo, geralmente boa parte dos casos relatam de pessoas que entram num desespero tal que elas pensam que estão infartando, ou elas pensam que estão tendo um derrame, e é uma sensação extremamente desconfortável. E aí, nessa sensação desconfortável, ela, deixando esse registro desesperador de uma vivência extremamente sofrida, torturante, com o qual ela não soube lidar, que aquilo gera nela um medo antecipatório de esse tipo de evento ocorrer novamente. Porque aí o que vai se passar na cabeça dela é: ih, meu Deus, e se eu pegar um ônibus e isso acontecer dentro de um ônibus? Quem é que vai me acudir? E, meu Deus, e se eu sair de casa e isso acontecer no meio da rua? Como é que eu vou lidar com isso? Esse medo antecipatório, ele nada mais é do que a própria ansiedade. E aí entra o segundo aspecto do porquê a ansiedade se casa tanto com o pânico, porque aí acaba gerando aquele famoso medo de sentir medo. É o medo de ter medo. Que nada mais é do que a ansiedade ali presente, que é o sofrimento antecipado por aquilo que ainda não aconteceu, porém baseado num registro extremamente negativo de algo que foi vivido no passado e do qual a pessoa pressupõe não ter controle sobre aquilo. E, de uma certa forma, ela realmente não tem, uma vez que ela não esteja devidamente conscientizada do porquê e dos possíveis desdobramentos de toda aquela sintomatologia que ela está vivenciando. Portanto, a ansiedade, ela é uma hemorragia tendenciosa da imaginação.
da imaginação, é uma hemorragia tendenciosa na direção negativa de sempre pressupor cenários catastróficos e desastrosos, seja para o seu desempenho diante de uma situação, seja do como que você vai ser visto e interpretado diante de um grupo, seja diante de uma atividade nova que você vai exercer, seja diante da possibilidade da sua vulnerabilidade de quando você sai de casa, enfim. A ansiedade, ela vai sempre se estabelecer como uma interpretação tendenciosa do futuro para o lado negativo. E é isso que a gente precisa identificar. As nossas primeiras meia hora já estão vencendo e, gente, acreditem, dava para escrever um livro aqui acerca de tudo que a gente está falando, teria muito mais coisas para a gente conversar. Mas, rapidamente, dentro de tudo que eu já falei sobre ansiedade, eu gostaria de colocar um panorama para a gente pensar, porque depois de a gente problematizar tudo isso, não deixa de vir a pergunta, né? Mas, meu Deus, como é que eu lido com isso? E olha, sinceramente, a melhor proposta para lidar com essa sangria desatada de imaginações tendenciosas e catastróficas sobre aquilo que ainda nem aconteceu, subjaz numa recomendação dada pelo próprio Jesus, quando ele disse que basta cada dia o seu próprio mal. A melhor maneira de se viver, de se vencer a ansiedade é viver com a consciência concentrada e detida no dia chamado hoje. No dia chamado hoje. Toda e quaisquer imaginações acerca do futuro que sejam voltadas apenas para organização e planejamento. Mas tudo que fuja disso, excessivamente, sobretudo na direção de sentenciar, concluir e de estabelecer certezas acerca daquilo que ainda nem aconteceu, com a ansiedade no meio, serão sempre interpretações, conclusões e ilações tendenciosas, negativas e, por conseguinte, adoecidas, ansiosas. E isso é que precisa ser revisto. Logo, a ansiedade, ela abre margens para uma aceleração de pensamento, criando um vício interpretativo de si mesmo e da realidade que ganha vida própria na maneira geral de a pessoa funcionar. E aí, na maneira geral de a pessoa funcionar, ela está sempre com esse tipo de interpretação que isso acaba sendo transferido até pela convivência dos próprios filhos. E aí, por exemplo, você vê o relato de casos, por exemplo, que me chegam aqui no consultório e falam, mas doutor, olha, eu não posso dizer para o meu filho com 1, 2 semanas de antecedência que a gente vai fazer uma viagem ou que nós vamos levá-lo num local que ele gosta. Porque se eu disser isso com muita antecedência, ele entra num estado de sofreguidão tal que ele perde o eixo de todas as coisas. A gente não consegue dormir, ele fica falando naquilo o tempo todo, ele se torna desatento na escola, os professores começam a chamar nossa atenção, porque ele fica altamente disperso, e a gente perde o controle da situação. E aí, doutor, como é que eu faço para lidar com a ansiedade do meu filho? E em boa parte dos casos, nas minhas investigações, eu começo a concluir e toda a história começa a evidenciar e trazer à tona de que aquele filho só está mimetizando uma engrenagem de interpretação da vida e de se lidar emocionalmente
com as atividades e oportunidades futuras da mesma forma como os pais lidam com a realidade deles. E isso é comunicado, e isso é transferido via aprendizado. Por isso que hoje a gente encontra, sim, muitas crianças com quadros ansiogênicos decorrentes de trauma, decorrentes de maus tratos, decorrentes de abuso, sim. Todavia, nesses casos, a conclusão sobre o sintoma se torna um tanto quanto óbvio em função da sua causa. Agora, eu queria notificar muito e pontuar aqui o fato da transmissão via contágio, da nossa maneira de ser, do nosso comportamento em geral, e que vai nivelando e moldando e criando uma verdadeira atmosfera ansiogênica em torno do nosso grupo de convivência imediata. E aí é praticamente impossível que uma criança com um âmbito de consciência ainda muito estreito tenha os devidos recursos internos para se diferenciar dessa atmosfera tão densa e influente, sobretudo provenientes das figuras mais simbólicas da sua criação psicológica e emocional, que são a figura dos pais. Portanto, muito daquilo que se propõe como solução para a ansiedade infantil tem a ver com o reajuste do comportamento e a maneira de ser e de lidar com a vida dos pais, ou daqueles que cumprem essa função na convivência imediata dessas crianças, desses filhos. Portanto, meus amigos, voltamos a dizer, a melhor maneira de se lidar com a ansiedade é pela via de se viver o dia chamado hoje. E se a ansiedade já chegou num patamar de ter ganhado vida própria e de já não ser mais a manifestação decorrente de situações pontuais, mas, pelo contrário, ela se tornou no comportamento geral da pessoa diante da vida, onde as mínimas coisas já são tratadas com uma exacerbação das expectativas que geram sempre estresse, negatividade, alteração negativa do humor, do temperamento, tirando noites de sono, enfim. Quando a ansiedade já virou um mecanismo padrão de funcionamento psicológico da pessoa, o que na psicopatologia a gente define por TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, a melhor maneira de se trabalhar isso é com técnicas do mindfulness, né? Da consciência plena, que é você começar a criar exercícios, né? Exercícios de concentração e interrupção da hemorragia de pensamentos que tornam determinados temas, desde os mais banais aos mais agressivos, extremamente obsessivos na sua maneira de funcionar, e a pessoa estancando isso com exercícios simples de concentração. E, de maneira geral, detendo, dentro daquilo que for possível, num exercício diário e constante, a própria consciência de sempre se deter e de se resumir a se preocupar apenas com o dia chamado hoje. Agora, gente, também fica aqui a seguinte informação. Não se pode ter a presunção de levar em conta o caso de uma pessoa extremamente mergulhada na ansiedade, acometida, por exemplo, da TAG, do transtorno de ansiedade generalizado, anos funcionando de um modo ansiogênico, e querer reverter essas sinapses, essas tendências e essa maneira geral de se comportar da noite para o dia. Isso é exercício, demanda atenção, demanda energia, demanda investimento em relação ao seu mundo interno. Porque muitos nessas horas dizem, Felipe, mas dá um trabalho. Mas que trabalho dá é bancar os sintomas que a ansiedade produz.
E eu acho que toda dificuldade, ela cria-se a motivação ideal para ser enfrentada quando você visualiza adequadamente o prêmio, a recompensa. E eu acho que a recompensa da solução da ansiedade é algo extremamente compensatório. Vale a pena o esforço. E é isso que eu vivo animando as pessoas aqui. Porque muitos, sob o pretexto de tempo é dinheiro, não posso ficar parado, se eu deixar a vida me leva, elas vão justificando a sua maneira ansiosa de ser. Mas, no final das contas, não conseguem bancar os sintomas extremamente prejudiciais na alma, nas emoções e no corpo que a ansiedade produz. E, às vezes, até mesmo na própria família. Portanto, é um caso muito importante e especial para a gente pensar. Amigos, extrapolei o tempo regulamentar de a gente problematizar e refletir sobre a questão aqui. Agora, depois de ter vencido aí 10 minutos, vou utilizar esses 20 minutos finais para dar uma olhada aqui nas mensagens. Eu fui vendo aqui que foi chegando algumas mensagens, mas eu não pude ler. Então, eu já vou ler essas mensagens que foram enviadas, mas se você está aqui acompanhando ao vivo, por favor, a hora é essa, deixa a sua mensagem, seja depoimento, seja até alguma nota de esclarecimento, seja até algum acréscimo relativo àquilo que eu não falei aqui, vai me ajudar bastante e eu creio que enriquecer aqui o nosso debate, ok? Dúvidas, questões, a hora é essa, minha gente. Ok? Então, vamos lá. Vou me valer aqui do meu dispositivo móvel, que é onde eu faço a leitura das mensagens que foram enviadas. Vou lá para cima, nas primeiras mensagens. Então, eu li aqui já o boa noite da querida Nelma, que já mandou. O boa noite da Isis, que está presente aqui. Tem o oi da minha querida amiga Renata Paschini. Olá, Renata, obrigado pela sua presença aqui, viu? Tenho aqui a Juliana Simões. Juliana, querida, um grande beijo, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, querida. Tenho aqui a Lorena Leite, sempre presente. Obrigado, viu, Lorena, pelo prestígio aqui da sua companhia. Boa noite, querida. A Gleice Reis, que disse que vinha e veio. Obrigado, Gleice, pela sua presença. Aí eu vejo aqui a Isis convidando a Norma, que já deve estar por aqui. E aí venho aqui a Isis aqui pedindo para chamar. Obrigado, Isis, pela divulgação aí que você está fazendo. Eu acho bem legal. Tenho aqui a entrada da Neide Siston. Oi, Felipe. Ia esquecendo. Boa noite, mas que bom que não esqueceu, minha amiga. E que bom que você está aqui presente e interagindo. Fica sempre bem-vinda aqui com a gente, Neide. Valeu mesmo. Tenho a Inês. Inês, beijão, minha amiga. Obrigado aqui pelo prestígio da sua presença, viu? A Alexandra. Ô, Alexandra, querida, boa noite. Obrigado pela companhia. Fique sempre muito à vontade. Meu amigo Gustavo Richard, especialista em gerenciamento de projetos. Está aqui um amigo que eu super recomendo nessa direção. Você que esteja querendo planejar, abrir um determinado trabalho, fica a dica aqui desse meu querido amigo Gustavo Richard. Boa noite, tema muito esperado. Verdade, Gustavo, isso daqui é um tema extremamente comum, disseminado e espalhado em todas as direções, de que se a gente não passou, no mínimo a gente conhece os 3 ou 4 que estejam aí enfrentando esse desafio, né? E aí vem a Isis, ótima sugestão falar sobre o pânico. Ok, Isis, eu realmente vou estar pensando sobre esse tema e possivelmente seja o próximo tema da nossa live, se Deus quiser. E aí vem aqui um primeiro comentário aqui mais extenso da nossa amiga Neide. Vamos lá, Neide, eu vou ler aqui para a gente.
sou ansiosa e isso dificulta muito o meu dia a dia. Sofro com esses pensamentos obsessivos e sempre achando que vai dar tudo errado. Isso aqui é uma ótima colocação daquilo que caracteriza a ansiedade. São os pensamentos obsessivos e tendenciosos, sempre numa direção negativa. Entro mesmo na síndrome do pânico. Realmente, isso daí é praticamente que uma conexão imediata. Mas quando estou bem, não sinto esses sintomas. Como devo agir? Pois bem, minha amiga, nesses casos, a melhor maneira de você lidar com essa sucessão de sintomas que horas te mergulham num abismo e horas te guindam ao paraíso, é você não se estribar, não confiar excessivamente nas sensações, porque elas não necessariamente representarão a devida realidade com a qual você esteja lidando e que define quem você é. Portanto, não se empolgue quando você sentir que estiver no paraíso. E muito menos se desespere quando as suas sensações te levarem a descer no abismo. A melhor maneira de você lidar com essas oscilações é mantendo firme convicções saudáveis na consciência. Convicções saudáveis na consciência. É aí que entra o exercício de uma espiritualidade saudável. É aí que entra a necessidade de uma revisão das suas crenças e reais motivações, onde você vai se perdoar, onde você vai se aceitar, onde você vai perdoar terceiros, onde você vai fazer uma faxina na sua consciência e se manter firme a convicções saudáveis que vão, aos poucos, te propiciando uma estabilidade nessas oscilações. Isso porque essas oscilações, elas tendem a ser proporcionalmente mais intensas, principalmente quando a gente está em momentos diferenciados da vida, como, por exemplo, nas proximidades de um trauma, de um término, de um conflito afetivo, profissional, ou seja, de qualquer natureza que seja. Portanto, a gente precisa, de uma certa forma, suportar essa oscilação, não acreditando e não se entregando de cabeça nas sensações, mas dando ênfase em convicções saudáveis que habitem a nossa consciência. Ok? E isso não necessariamente será um remédio que passará da noite para o dia o que você sente, mas vai aos poucos reduzindo as intensidades dos picos das oscilações. Ok? Vamos então adiante. E aí ela pergunta, é o medo de sentir medo? Creio até, Neide, que você fez essa pergunta em meio a uma fala que eu estava desenvolvendo, não é isso? Porque se foi isso, a sua conclusão foi muito acertada. Na interação da ansiedade com o pânico, um dos desdobramentos da ansiedade em meio ao pânico é o medo de ter medo, que é quando a pessoa começa a lidar com a pressuposição na forma de uma verdadeira certeza de que se ela sair, necessariamente vai acontecer aquilo que ela tanto teme, ou que de uma certa forma deixou um registro muito negativo nela. Isso é ansiedade. Então, vamos lá. A minha amiga Lorena falou que travou e depois a Neide voltou e disse que desconectou. Puxa, gente, espero que tenha aí normalizado a coisa, tá? Depois a Neide retorna e coloca, que coisa é isso? TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É verdade, gostaria mesmo de viver o hoje. Anos e anos convivendo com isso. Acho mesmo que só nascendo de novo. É verdade, Neide. É verdade.
E saindo de uma perspectiva concreta para um olhar simbólico, eu sou extremamente otimista nessa informação de poder lhe dizer que é possível nascer de novo. Nascer de novo nas certezas, nascer de novo no olhar para si e no olhar para a vida. Só que esse é um caminho caracterizado por idas e vindas. Avança 3, volta 2, avança 4, volta 3. E um dos piores inimigos desse processo é o nosso próprio juiz interno, que, face a um pequeno tempo decorrido, já fica cobrando da gente uma melhora que jamais se faz pertinente ao próprio ritmo da nossa psicologia humana. Portanto, viver o dia de hoje, se submeter à processualidade de como essas coisas vão se desdobrando dentro da gente, é o melhor caminho daqueles que persistem. E aqueles que persistem começam aos poucos a verem os resultados benéficos disso. Assim como uma criança recém-nascida, quando começa a crescer, ela já começa a desfrutar da vida com muito mais potencial. Portanto, fica a dica, minha amiga, nasça de novo, no dia chamado hoje, porque é só por hoje que a gente pode responder na vida. Pelo amanhã, a gente só tem probabilidades. Por isso, jamais justificará as nossas imaginações tendenciosas para aquilo que seja negativo. Jamais justificará. E aí, vamos lá. Aí vem a minha amiga Renata Pasquini, e ela traz aqui também uma fala que eu vou ler, compartilhar e comentar. Vamos lá. Tenho sempre essa ideia que vai acontecer uma tragédia com alguém da minha família. Me paralisa, me sinto incapaz. Esse paralisar e se sentir incapaz são fenômenos psicológicos, neurológicos, como efeito de resposta para essa ideia de acontecer alguma tragédia com alguém da sua família, e que pela forma como ela acomete a sua consciência, a consciência praticamente traduz essa imaginação como uma certeza. Meu Deus, isso que eu estou imaginando vai acontecer. É eminente. Se demole, já aconteceu. Quando a consciência trata dessa forma, imediatista, tendenciosa, e batizando e validando imaginações como verdadeiras realidades, as emoções e o corpo começam a produzir sensações correspondentes. Então, vamos lá. Sempre acho que vou fracassar. Isso é uma imaginação. E diga-se de passagem, uma imaginação que acomete a todos nós. A grande questão é como nós lidamos com essa imaginação. Tem aqueles que, uma vez que isso chegue à mente, eles oferecem um total descaso e com a espontaneidade com que aquilo entra, aquilo sai. E tem aqueles que se encafifam com isso. Meu Deus, eu vou fracassar sempre, eu vou fracassar. E começa a conversar com aquilo e aí entra um processo obsessivo que por aquilo em que a consciência parou para discutir com aquilo, ela acaba validando aquilo como uma possibilidade tão real, supostamente tão verdadeira, que as emoções e o corpo começam a corresponder com aquilo. Sempre acho que vou fracassar. A mente fica cansada com os pensamentos obsessivos. E isso é verdade. A gente cansa, oferece os argumentos mais inteligentes e bem elaborados, conversamos com pessoas habilitadas, formulamos novos argumentos extremamente bem elaborados e inteligentes, mas parece que nada satisfaz esse buraco negro da obsessão
que quanto mais você conversa com ele, mais ele engole os seus argumentos e vai sorvendo as suas energias. Por isso é que se trata de algo obsessivo, e a melhor maneira de se lidar com a obsessão é oferecendo para ele o nosso total descaso. Com obsessão a gente não conversa, a gente ignora. E com medo sobre tudo que é novo e que não me sinto no controle. É verdade. Isso daí é o caso daquilo que produz na gente naturalmente uma expectativa. Lidar com o novo e aquilo que não está sob o nosso controle. Todavia, a ansiedade entra quando se deflagram as imaginações tendenciosas para o lado negativo e envolvem a gente em processos obsessivos que já antecipam tendenciosamente, na nossa imaginação, coisas que ainda nem aconteceram. Deixo de ir a lugares com medo da violência, porém tenho melhorado muito na terapia. Emocionalmente estou conseguindo lidar muito melhor, mas os sintomas físicos continuam fortes. Isso me incomoda muito. Ok. Noto aqui um olhar positivo, bacana. A terapia está te ajudando, está te levando a superar. Só que você está constatando que tem muitos sintomas físicos que continuam fortes. E eu quero aqui salientar o que eu disse agora há pouco aqui atrás. A reversão desse estado clínico, ele é um processo e não um evento. Processo caracterizado pelo avança 3, o avança, retrocede 4, avança 2, volta 1, e é assim que vai. E talvez o que seria algo que me chama atenção aqui é essa última fala sua. Isso me incomoda muito, porque me reforça também algo que eu disse agora há pouco, que um dos nossos maiores inimigos num processo de recuperação emocional e psicológica da ansiedade é o nosso juiz interno, que fica cobrando da gente imediatismo daquilo que só funciona necessariamente de modo processual. Portanto, minha amiga, eu sei que incomoda, mas afrouxa a corda. E na sua percepção, procure privilegiar esses aspectos aqui que você narrou aqui, ó. Porém, tenho melhorado muito na terapia. Emocionalmente, estou conseguindo lidar muito melhor. Ok? Procure contrabalançar a sua percepção, sim, inevitavelmente com aquilo que te incomoda e a gente não tem como não perceber. Mas, por outro lado, também detectando, visualizando e mantendo na sua consciência a percepção daquilo que está melhorando. Porque é isso que vai renovar a sua motivação na perseverança de trabalhar e reverter definitivamente esse quadro. Ok? Pense nisso, minha amiga. Então, vamos lá. E aí eu tenho aqui a Alexandra Medeiros chamando uma amiga aqui. Obrigado, Alexandra. Por favor, fico sempre feliz aqui com as divulgações que são feitas. E aí vem o comentário da minha amiga Renata. Sou abençoada por ter Dr. Felipe na minha vida. Puxa, está me salvando de tanto tempo de dor e sofrimento. Poxa, querida Renata, muito obrigado pelo carinho, viu? Pela palavra de ânimo, de força. Eu me sinto privilegiado de ter sido, no máximo, um facilitador de um processo que já vinha acontecendo com você, minha amiga. Que bom, fico feliz pelos efeitos positivos, viu? E aí eu tenho aqui o comentário do meu amigo Gustavo Richard. Planejar o amanhã, sim, mas viver e executar o hoje, dia após dia, que não é fácil, é o caminho. Verdade, meu amigo Gustavo, obrigado aqui pela excelente colocação. Creio até que sintetiza de uma maneira muito apropriada muitas coisas que eu disse aqui de uma maneira mais extensa. E aí vem a Norma. Boa noite, estou aqui. Bem-vindo, Norma. Fique à vontade, se sinta em casa. A minha amiga Edna Claudino, também com muita frequência participando aqui das nossas lives. Olá, minha amiga Edna.
Boa noite, doutor Felipe. Demorei, mas cheguei. Minha amiga, fique super à vontade, tá? Obrigado pelo prestígio aqui da sua presença. Veio meu amigo Oswaldo também. Boa noite, só pude entrar agora. Antes tarde do que nunca, meu amigo Oswaldo. E, possivelmente, todos aqueles que só puderam entrar aqui no final, incentivo e recomendo, assim que tiverem ocasião, é lógico, retomarem desde o início, porque foi trabalhado e debatido muitas nuances desse tema muito presente no nosso cotidiano, e eu creio que seria de muita valia, né, para expansão da consciência para o bem, né? E aí eu tenho aqui a Patrícia Albuquerque. Patrícia, querida, obrigado pela sua presença. Boa noite, querida. E um último comentário que eu vou estar lendo aqui, que pelo menos é o que está me aparecendo, e o nosso horário regulamentar já está estourando, mas eu ainda quero aqui comentar a última colocação da minha amiga Nelma. A Neide me definiu. Sinto exatamente essa sensação, mas estou tentando viver um dia de cada vez. Perfeito, Nelma. Eu não tenho o que acrescentar. Você traduziu em palavras aqui a melhor recomendação prática de uma terapia para remediação, para reversão da mentalidade ansiosa. Viver um dia de cada vez. Gente boa, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela interação. Repito, não foi possível abarcar um universo imenso de desdobramentos e de nuances acerca desse tema tão amplo que é a ansiedade, mas a minha esperança é que o pouco que foi comentado, debatido, e as situações que foram levantadas e refletidas possam ser suficientes ou minimamente adequadas para colaborar, para contribuir e para fomentar a reflexão e o clareamento desse tema sofrido, controverso e extremamente complexo. Tá bom? Gente, semana que vem, na próxima terça-feira, às 19 horas, estaremos aqui presentes com um novo tema. Se possível, divulgue, compartilhe, chame os amigos. Obrigado por aqueles que assim já têm feito. E vamos juntos. Espero, com o tempo e nessa atividade aqui que estamos desenvolvendo, contribuir para o esclarecimento e para a melhor qualidade de vida de todos aqueles que possam acompanhar a gente por aqui. Tá bom? Um grande abraço, um beijão, uma ótima semana e uma ótima noite para todos nós. Valeu, gente boa!